se são aparições reconhecidas pela igreja. Acho que toda live vai ter alguém que pergunta isso, mas se puder responder. A igreja ela tem duas instâncias de reconhecimento, né, de uma aparição. Sendo que a primeira instância é a mais decisiva, é interessante isso. Por quê? Se não tiver essa primeira, a segunda jamais vai se pronunciar. Uhum. Qual que é a primeira instância? A aprovação do bispo diocesano. Nenhuma aparição ela pode ser proposta aos fiéis, ou se pode fazer um culto público desse título mariano, no caso de uma aparição de Nossa Senhora, sem a permissão do bispo local. Então, um exemplo, as aparições de Nossa Senhora da Rosa Mística para Pierina Dili. Não existe uma aprovação definitiva do bispo diocesano de Montechiari. Até hoje não tem, né? O que existe é uma permissão para que se reze missas no local da aparição. E se você entrar no site internacional do Santuário da Rosa Mística, você vai ver que não existe a palavra aparição. É interessante. E é uma ordem do bispo isso aí. O bispo de lá que fez isso. Fala-se de inspiração. São inspirações da Pierina Dili. Eu não duvido, eu particularmente, né, eu até acredito que tem os elementos para uma aparição verdadeira. Obviamente não sou eu que defino isso aí, é a igreja que vai bater o martelo em relação a isso. Mas me parece que tem todos os elementos de uma aparição autêntica, né? Mas até agora não tem o pronunciamento do bispo, entendeu? Então, há uma permissão de culto no local, mas não se fala de aparição. No caso de Nossa Senhora das Lágrimas, Dom Barreto instaurou um processo canônico. A irmã Amália foi interrogada. A irmã Amália foi submetida a um exame teológico presidido por um jesuíta, que era o padre Irineu Vieira, que foi reitor de Salamanca, na Espanha. Aqueles jesuítas antigos eram terríveis, né? E o padre Irineu Vieira, ele veio a Campinas, ele fez o papel ali do inquisidor mesmo ali, e ele mesmo, ele que era um sujeito um tanto quanto cético, inclusive, com essas manifestações, essa coisa muito da teologia mística, ele não era muito amigo disso. E ele disse a Dom Barreto, ele falou, olha, o meu parecer é favorável. Depois Dom Barreto nomeia um outro sacerdote daqui da Diocese de Campinas, que era o Monsenhor Jerônimo Baggio, um italiano, muito bem formado, muito bem instruído. Ele também votou favoravelmente pela sobrenaturalidade do caso. Dom Barreto depois submeteu a irmã Amália a outros interrogatórios de colegas bispos, Dom Joaquim Mamede, outros tantos bispos chegaram a visitar e conversar com a irmã, e todos foram unânimes nisso. E o próprio Dom Barreto, ele era o confessor da irmã Amália, então ele conhecia não só o relato da aparição, mas ele conhecia a alma, né, da irmã Amália, e ele mesmo fará um relatório para o Papa Pio XI, um relatório favorável. 2 anos depois da aparição, ele dá o imprimato para a coroa das lágrimas. Quem organizou a coroa das lágrimas foi Dom Barreto, porque a irmã Amália ela teve a visão, mas ela não tinha uma clareza de como organizar. Então Dom Barreto falou, não, nós vamos fazer o seguinte, a primeira invocação vai ficar para as contas grandes do terço. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas. E a outra invocação que Nosso Senhor ensinou, a gente coloca nas contas pequenas, né? Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E ao final, as jaculatórias. Pronto. As orações do começo e do fim da Coroa das Lágrimas, Dom Barreto compôs essas orações, deu um imprimato, aprovou, imprimiu. Ele mandou cunhar 1 milhão de medalhas em 6 línguas diferentes, né? Mandou fazer 1 milhão de coroas, 1 milhão de santinhos, fez folhetos, fez livros, e quando ele foi à visita de Límina em 34 a Roma, ele fez uma viagem mais ou menos longa até pela Europa e distribuiu esse material por onde ele passou. Tanto é que esse material chegou em Montechiari. A vidente da Rosa Mística rezava a Coroa das Lágrimas sem saber da história da irmã Amália. É daí que vem a confusão, né? O pessoal fala, mas esse terço das lágrimas aí não é o terço da Rosa Mística, porque a Rosa Mística fala das lágrimas de sangue. Esse de sangue foi a Pierina Dili que incluiu, entendeu? Pela experiência mística dela. Mas a oração era a Coroa das Lágrimas, né? Curiosamente, era a Coroa das Lágrimas daqui do Brasil, né? Que tinha chegado lá na Europa.
E essa oração ela se conservou, né? Por esses dias mesmo entrou em contato comigo um padre que está na Alemanha, um sacerdote que está na Alemanha. Ele falou assim: na minha paróquia tem uma lojinha. Ele falou: mas não fui eu que pus, não. Isso aqui existe já há anos. E na lojinha tem Coroa das Lágrimas, tem folhetinho de Nossa Senhora das Lágrimas, tem quadro, tem íconezinho. E ele falou: e todo mundo na paróquia aqui reza. Ele falou assim: mas agora. Ele fala, é um sacerdote que fala, entende bem português. Ele falou: eu fui saber da história e assistindo o vídeo. Por acaso eu achei um vídeo seu e assisti, por isso que ele entrou em contato comigo. Ele falou: achei um vídeo seu, ouvi a história. Ele falou: meu Deus do céu, nós temos essa devoção, essa riqueza, e a gente não sabia nem de onde vinha, né? Pois é, a devoção estava viva, lá na Alemanha. Então, quer dizer, a devoção ela se espalhou. Então, ela tinha aprovação local de Dom Barreto. Além de Dom Barreto, mais 5 bispos aprovaram a aparição. E aí, Dom Barreto deu entrada na congregação do Santo Ofício, né, hoje em dia a doutrina da fé. E aí a doutrina da fé, por uma questão cautelar, pediu a Dom Barreto para fazer o seguinte: olha, enquanto não sair o nosso parecer, recolha as imagens de culto público. Então, as imagens que estavam em igrejas deveriam ser recolhidas nas sacristias, não deveriam ficar no corpo das igrejas. Aí muita gente pensa que houve uma proibição da Santa Sé, a aparição foi embargada, etc. Não, era uma questão disciplinar, é uma medida disciplinar, né, para aguardar habitual, né? A igreja é Sim. muito prudente e muito cautelosa quando se fala em aparições, então isso também é de praxe. Sim, nada de estranho, nada que desabone, inclusive, a aparição. Agora, qual é o problema? Dom Barreto ele preparou o relatório e manda para Roma. O primeiro relatório extraviou. Ninguém sabe do paradeiro disso até hoje. Ele organiza, então, toda a documentação de novo, laudos médicos, laudo psiquiátrico, testemunhos da família, tudo isso levou muito tempo. Quando ele juntou tudo, manda de novo para a Santa Sé. Requisitaram 3 documentos que não estavam na correspondência, ainda estavam faltando. Aí Dom Barreto foi providenciar isso aí de novo, nesse meio tempo ele morreu. Aí a coisa para, né? Até que o Papa nomeasse outro bispo, etc. e tal. Mas o inquisidor do caso de Campinas, que era um monge beneditino, Dom Lourenço Zeller, estava vivo. E Dom Zeller era simpático à ideia da aparição. Dom Zeller era um beneditino muito bravo, muito criterioso, né? E ele não via nada que desabonasse a aparição. Só que quando Dom Zeller se animou a mexer com isso, depois da morte de Dom Barreto, ele foi eleito bispo e foi mandado para o norte do Brasil. E em seguida morreu. Então, a aparição entra quase que num esquecimento, porque o bispo seguinte não quis tomar uma providência de imediato. Depois, quando ele se resolve a mexer com isso, ele fala: vamos esperar pelo menos uns 10, 15 anos, vamos ver quais são os frutos disso aí, e aí a gente entra com um novo pedido na Santa Sé. Nesse meio tempo veio o concílio. Depois do concílio vieram as renovações que os bispos tinham de implantar. Aí veio a crise dos seminários, veio a crise da vida religiosa, veio a reforma litúrgica, e aí já dá para imaginar a situação em que a igreja, de modo geral no Brasil, começou a viver a sua fé. Crise por todos os lados, problemas por todos os lados. E aí, Dom Paulo não quis mexer mais com isso, ele morreu em seguida. Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, que embora fosse um bispo muito mariano, muito devoto de Nossa Senhora, também não mexeu. Na década de 80, quando veio Dom Gilberto Pereira Lopes, né, que é o nosso bispo emérito aqui em Campinas, ele é vivo ainda. Alguns padres manifestaram desejo de mexer com isso, mas a maioria foi contra. E aí a situação ficou dos anos 80 até hoje assim, no limbo, né? E aí depois estudando, né? Um sacerdote aqui de Campinas estudou um pouco isso. Depois dele, eu comecei a estudar, tomei conhecimento que ele estava estudando, entrei em contato com ele, juntos começamos a pesquisar alguma coisa, e assim a coisa devagarinho foi andando aí e tudo foi se encaixando, reaparecendo, não por mérito nosso, não porque a gente não fez absolutamente nada, nós não teríamos nem capacidade, eu mesmo não teria, assim, 1% do alcance que
a divulgação dessa devoção teve, né? E é uma coisa inexplicável, né? Sobretudo do meio do ano passado para cá, foi assim uma explosão assim por todos os cantos, né? De gente rezando e divulgando essa devoção. Então, respondendo à pergunta, elas são sim reconhecidas pela Igreja, né? Agora, uma coisa que eu tenho uma dúvida, professor, que é o seguinte: eu vejo, quando se fala geralmente em Nossa Senhora das Lágrimas, muitas pessoas já associam com salvar o Brasil do comunismo, e outra coisa eu vejo muitas pessoas relacionando com as aparições de Simples, mas para mim nunca ficou muito claro exatamente se tem uma relação direta, explícita, o que nós podemos pensar desse conjunto de aparições. Então, um esclarecimento a esse respeito. Nosso Senhor, quando ele fala da jaculatória, que honra a sua própria pessoa, o que Nosso Senhor diz? Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, é Jesus com as mãos amarradas, isso é significativo. Né? Aquele que é a verdade, aquele que tudo pode, está com as mãos atadas. Né? Então, é Jesus manso, que se faz manso, que se deixa prender. Né? Aquele que tudo faz, deixa que suas mãos sejam amarradas. Né? Então, por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro. Nossa Senhora em Fátima, ela não fala a palavra comunismo diretamente. Nossa Senhora fala os erros da Rússia. E agora, aqui em Campinas, né, Nosso Senhor fala do erro, no singular. Nosso Senhor não fala dos erros. Então, na Rússia, é muito claro, Nossa Senhora está falando de vários erros, que são o comunismo, né? Estão no comunismo. Né? O comunismo é um emaranhado de vários erros, né? Teóricos, metodológicos, erros de raciocínio, erros políticos, enfim. Agora, Jesus ele fala do erro, né, no singular. Então, do que Nosso Senhor está falando? Provavelmente do pai dos erros modernos. Né? Qual que é o pai desses erros modernos? O modernismo. São Pio X ele dizia que o modernismo ele é a síntese de todas as heresias. Então, esse é um problema muito maior do que o comunismo, do que a teologia da libertação, e não sei o quê, porque o modernismo é esse emaranhado de relativismos que entram na teologia, na moral, na liturgia, e vão corroendo a igreja por dentro. Então, salvar o mundo do erro de que se acha ameaçado. Existe um erro, né, que ameaça o mundo. Depois, em 1935, o Brasil estava ameaçado pela intentona comunista, tentativa de implantação do comunismo. E Nossa Senhora, ela aparece, a Mamãe, e vai dizer: o Brasil me pertence. É interessante que nas outras aparições, nos outros êxtases, ela não havia dito isso a irmã Amália, mas em 35 ela diz: o Brasil me pertence. Eu acho isso muito curioso, porque em 31 o episcopado brasileiro consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Olha o efeito espiritual que uma consagração tem. E aí, de novo, o materialista vai dizer: não, mas o que uma oração feita pelos bispos vai mudar no curso da história? Muda muita coisa. Nossa Senhora diz: o Brasil me pertence. Ele está debaixo do meu manto. E Nossa Senhora conclama os brasileiros a lutar nessa mensagem de 35. E aí, Nossa Senhora, ela fala, né? Armem-se para a batalha. E nesta batalha, a espada sou eu mesma. Então, eu acho assim de um peso esta fala de Nossa Senhora imensa. A espada sou eu mesmo. Então, o que Nossa Senhora está dizendo? Sejam meus devotos, caminhem comigo, imitem as minhas virtudes. A espada sou eu mesma. Nossa Senhora, ela ainda, né, depois vai dizer que se ela ouvisse nas casas dos brasileiros pelo menos uma jaculatória da coroa das lágrimas, qualquer uma, ela preservaria esta casa do mal. Ela preservaria esta casa, né, dessa ideologia nefasta que naquela época ameaçava o Brasil. E hoje de novo. Né? Então, eu costumo dizer que a coroa das lágrimas, mais do que falar de situações terríveis, ela é um sinal de esperança. Não é à toa que nós chamamos Nossa Senhora de nossa esperança, né? Vida, doçura, esperança nossa, salve. Nossa Senhora é nossa esperança.
Então, quer dizer, não vai ser um sistema político, não vai ser um partido, não vai ser um grupo, não vai ser uma ideologia que vai dobrar a igreja. E aí há uma série muita gente associa com Simples, porque na época das aparições de Simples, a Coroa das Lágrimas ela estava altamente difundida no Brasil todo. É interessante, as pessoas já estavam rezando a coroa no Brasil todo naquela altura, e aí Nossa Senhora aparece em Pernambuco. E eu costumo dizer que em cada uma das aparições, Nossa Senhora ela destaca um aspecto. Em Simples, ela destaca o aspecto da mediação universal das graças. Ela aparece como a medianeira. Em Campinas, ela aparece como a corredentora, aquela que associou as suas dores e as suas lágrimas, as dores e as lágrimas de Nosso Senhor. E por isso ela é a corredentora. Então, há sim uma relação. E Nossa Senhora já salvou o Brasil uma vez, lá atrás, com as pessoas rezando a Coroa das Lágrimas, e salvará de novo, e de novo, e de novo, até que Nosso Senhor volte.